Alô, meus amigos! Bem, nós estamos aqui, nosso primeiro podcast do Maximus. Eu, Ulisses Moreira, já estou aqui há mais de 30 anos, sou empresário aqui nos Estados Unidos. E o nosso amigo... Fala um pouco sobre você aí, Renato. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui. Meu nome é Renato Henriques, eu sou psicólogo clínico e trabalho nessa área da saúde emocional, ajudando pessoas aí a encontrar os seus objetivos, seus resultados. Sou amigo aí do Ulisses e nós estamos aqui nesse programa aqui e para poder levar até você ferramentas, né, importantes para você avançar em direção àquilo tudo que Deus tem para você. Joia. Então, e assim, contando um pouco aí como começou todo esse programa que a gente está desenvolvendo, que é o Maximus, né? Conquistando os seus sonhos sem perder a sua alma. A gente, alguns anos atrás, um ano e pouco já atrás, a gente começou um grupo aqui, né? O Renato sabe disso, Brazilian Business Network, porque a gente entendeu que era uma necessidade do empreendedor, né? Porque o empreendedor, principalmente aqui nos Estados Unidos, ele vem para cá, ele aprende uma profissão porque é uma necessidade dele, né, para poder prosperar e ter uma vida melhor, mas ele só aprende a profissão, ele não domina as outras áreas, né? A área administrativa, financeira da empresa. Então, a gente criou o BBN para trazer esses treinamentos, né, para esses empresários. Mas o que a gente percebeu que hoje em dia as pessoas estão precisando muito mais do que um treinamento, né? Elas estão precisando de alguém que pegue na mão dela, caminhe com ela, mostre o caminho, né? E por isso, conversando com o Renato, a gente resolveu criar o Maximus, né, que é conquistando a sua terra, o seu sonho sem perder a sua alma. Porque a gente entendeu que é uma necessidade das pessoas, né? E a gente entende que as pessoas têm potencial, mas que às vezes precisa de um direcionamento. E aí, falando um pouco agora sobre o Maximus, né, que é justamente... Como que é, Renato? Entregando o resultado? Eu esqueci aqui. Destravando os potenciais, né? O Isso. objetivo também é ajudar as pessoas a destravar o potencial dela, porque elas têm os seus sonhos, né? Elas querem crescer financeiramente, profissionalmente, mas muitas vezes elas não têm toda aquela estrutura, seja emocional, seja de princípios, seja de identidade, seja de propósito. E aí, no meio do caminho, acaba assim fazendo algumas escolhas que comprometem todo o processo. Então, o Maximus aqui é destravando o potencial das pessoas para que elas venham entregar resultado e, como você falou, né, sem perder a alma, porque isso tudo que nós estamos falando aqui tem por princípios, né, valores ali em Deus, da palavra de Deus, princípios, né, que são imutáveis, princípios que constroem, né, uma vida abundante. Então, esse é o objetivo, né? As pessoas, elas estão em grande necessidade, em todas as áreas, né? Hoje você conversa com um empresário, você conversa com uma pessoa que seja que está iniciando um negócio, seja que já está com o negócio consolidado, são muitas dificuldades, são muitas lutas, né? Isso. Seja mas a maior das lutas não está do lado de fora, está do lado de dentro. Aquilo que tem mais poder vamos falar assim, derrotar a pessoa, não é a luta em si que está diante dela, mas são os inimigos interiores, vamos falar assim, né? E aí, aqui no Maximus, a gente fala muito isso, né? O mindset, que é essa estrutura mental, esse modelo mental, a identidade, a paternidade, a estrutura emocional. Então, esse é o nosso objetivo, né? Como você falou, ajudar essa pessoa, apontar um caminho para que essa pessoa ela possa Isso. avançar. Assim, a gente realmente entende, né, Renato, e acredita que a gente pode conquistar os nossos sonhos, a nossa terra prometida, sem perder a nossa alma, né? Eu entendo, assim, eu sei que você compartilha do mesmo pensamento, que Deus também, né, esse é o desejo do coração de Deus, que a gente realmente conquiste tudo aquilo que Ele tem para nós, o propósito dele para a nossa vida, sem a gente se perder no caminho. Só que hoje em dia, o que a gente percebe? Tem várias opções, vários caminhos, né? Muita informação, né? O que mais tem hoje é a informação.
Então, às vezes, a gente está perdido e perdendo, né, para nós mesmos, não por falta de opção ou por falta de informação, mas por falta de discernimento, né, de entender qual o caminho, né, aonde que Deus quer levar a gente. Né? Então, acho que isso é muito importante para a gente, né? São muitos caminhos, são muitas escolhas. A internet aí trouxe uma gama muito grande de informação, mas mesmo em meio a tantos caminhos, tanta informação, as pessoas estão perdidas. As pessoas, elas não sabem como superar, né, as suas dificuldades, os seus obstáculos, elas não sabem como resolver algumas questões internas. Então, acredito que essa é uma ferramenta muito importante, que vai ajudar as pessoas, né, destravar aquilo que está aquilo que está atrapalhando a pessoa de avançar, destravar os bloqueios, os traumas, os complexos, que está atrapalhando a pessoa de entregar, né, os seus maiores resultados aqui, seja na família, seja na empresa, seja onde for, né? A gente precisa entender que nós temos aí grandes resultados a entregar aqui, e isso vai acontecer mediante aí esses princípios, esses valores da palavra de Deus, através da nossa identidade e o nosso propósito. Verdade. Em Marcos, né, 8:36, né, Jesus nos alerta, né? Ele fala: que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma, né? E o que a gente tem percebido é isso, né? Que as pessoas nessa corrida louca, né, de alcançar o sucesso, de conquistar as coisas, elas estão realmente perdendo a alma, né? Mas nesse caminho, né, ao perder a alma é o resultado final, né? No meio do caminho a gente tem perdido nosso casamento, os nossos filhos, a família, o caráter, né? Tem perdido tudo pelo caminho. Então é realmente assim, eu entendo que a gente precisa ter esse discernimento, né? Essa direção, porque eu vejo assim, ó, Jesus nos alerta, né, para esse perigo da gente se perder, né, tentando conquistar o mundo, perder a alma, né? Mas a gente entende o quê? E por isso esse programa, né? Porque a gente entende que Deus, ele tem uma identidade para a gente, ele tem um propósito para a gente, ele tem os planos dele para a gente, né? Jeremias 29:11 diz ali, né? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Né? Então, a gente tem gastado a vida toda querendo realizar os nossos sonhos, querendo que Deus abençoe os nossos sonhos, mas quando, na realidade, o caminho certo, o discernimento que nós temos que ter, e o caminho que nós temos que seguir, é que nós temos que entender quais são os planos de Deus, né? Qual o propósito de Deus para a nossa vida. E aí sim pedir para Deus abençoar para que a gente caminhe nos propósitos dele. Então, esse que é a nossa linha de pensamento, né? A maneira como a gente realmente quer trazer para as pessoas, né? Esse entendimento, elas descobrirem a identidade e o propósito dela, alinharem a vida dela com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, e aí sim a gente atingir o alvo, que é conquistar os nossos sonhos sem perder a alma, né? Sim, e infelizmente, quando as pessoas não alinham, né, as suas expectativas, né, com os propósitos maiores de Deus, as pessoas acabam enfrentando essa frustração, né? Hoje tem muita gente frustrada, desmotivada, e tudo isso leva a pessoa a uma estagnação. Fica estagnado e paralisado ali diante das suas conquistas, diante do seu destino. Então, a frustração hoje é uma marca muito grande, né, na vida das pessoas e leva elas a essa estagnação. Então, é preciso, sim, ferramentas para poder desbloquear essa pessoa, desbloquear, destravar esse propósito, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim, né? Uma vida sem sentido, ela adoece a alma, né? E essas frustrações, essas decepções, essa estagnação acaba esfriando a pessoa, acaba roubando o sentido, e aí é um terreno fértil, né, para muitos adoecimentos emocionais, como depressão, ansiedade generalizada e muitos outros aí transtornos emocionais que acaba acometendo a vida das pessoas. E nosso objetivo é apontar um caminho, né, que existe um caminho. A nossa vida, ela é marcada por recomeço, e a gente precisa aprender, né, esse caminho do recomeço. Existem
como nós falamos, muitas informações, muitos caminhos, mas o que muitas vezes a gente não encontra é como superar esses obstáculos, como destravar da estagnação, da frustração, como superar essa crise emocional, como superar essa situação difícil, seja empresarialmente, seja familiar, né? Então, esse é o objetivo. Não, e você falou uma coisa muito importante, né? A frustração. E assim, eu já estou muitos anos já na igreja, né? E uma coisa que eu percebo é que às vezes as pessoas estão frustradas até mesmo dentro da igreja, Sim, né? E muitas vezes as pessoas chegam a culpar a Deus pela falta de sucesso ou pela falta de tranquilidade, de paz na vida delas, né? E a gente vê até pessoas que saem da igreja, né, e falam assim, não, eu tentei Jesus, mas não deu certo, eu não consegui realizar as coisas que eu achava, não consegui entender o que realmente ele quer para a minha vida. Então eu vejo assim que a frustração às vezes vem para as pessoas, mas o que a gente tem que entender é que se a gente não realmente entender qual é a nossa identidade, qual o propósito que Deus tem para a gente, e a gente realmente procurar caminhar de acordo com os princípios de Deus, a gente está falando uma mentira para a gente mesmo, porque a gente não sim. está tentando de verdade. A gente está tentando uma meia boca, fazer uma coisa mais ou menos. Então, quer dizer, eu não posso culpar uma pessoa pelo meu mau resultado, né? Até mesmo se for um pastor, um coach, uma pessoa que está acompanhando, se eu realmente não me dedicar para aquilo, né? Então, quer dizer, o resultado depende de Deus? Sim, depende. Deus ajuda, Deus abençoa, Deus, né, nos dá a direção, mas depende muito mais de mim, né? Porque eu acredito que Jesus já fez, Deus já fez tudo que ele precisava fazer, agora depende da gente, né, realmente tomar posse, né, dos princípios de Deus, das promessas de Deus, das bênçãos de Deus e caminhar de acordo com o princípio dele, né? E o que a gente tem percebido é que quando a gente realmente entende a nossa identidade, entende o nosso propósito, quando a gente caminha de acordo com os princípios de Deus, não tem como dar errado, né? Deus abençoa, a gente tem paz no nosso casamento, com os nossos filhos, a nossa casa é protegida, né? A gente caminha sobre o favor de Deus, né? E o que eu acho interessante também, Renato, é que Jesus ele não só nos alerta em Marcos 8,36, né, sobre o risco da gente perder a nossa alma nesse caminho, mas como o próprio Jesus em Mateus 6,33, né, também nos dá a direção, né, porque ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quer Uhum. dizer, é interessante a gente ver que Deus, ele quer que realmente a gente caminhe de acordo, ele nos alerta, mas ao mesmo tempo ele nos dá a direção do caminho que nós precisamos seguir, né? Para realmente alcançar isso, conquistar os nossos sonhos, a nossa terra prometida, sem perder a nossa alma. É. Quando a gente se abre, né, realmente para poder receber essa palavra, esse conhecimento, essa revelação que vem da parte de Deus, realmente há uma transformação, há uma mudança. Agora, nada muda se em primeiro lugar não mudar dentro da gente, né? Às vezes as pessoas elas querem a mudança, quer o resultado, quer a transformação, mas não quer a mudança dentro delas mesmas, né? Verdade. Elas não querem Pagar o é, preço, né? transformação, pagar o preço, né? Elas não querem se posicionar, porque muitas vezes é isso que acontece. A pessoa está aqui num ponto e precisa ir para esse outro ponto aqui. Mas para isso ela tem que investir posicionamento, mudança de mentalidade. É muito comum as pessoas ficarem aqui num lugar de estagnação, de frustração e de vitimismo, né? Fica transferindo a responsabilidade para o outro. Agora, nada vai mudar, você não vai conseguir avançar para um outro ponto enquanto você não chamar a responsabilidade para si mesmo, dizer, não, eu vou fazer diferente, eu vou olhar para dentro de mim mesmo, eu vou buscar a Deus, eu vou me abrir para o tratamento. Tem coisas em mim, na minha vida, que tem que ser tratada, trabalhada, né? E aí sim, a transformação vem, a superação vem, aí sim você vai conseguir destravar o potencial e para alcançar o melhor em Deus aí. Então,
se abrir para o tratamento é o ponto número um, né? Se abrir para receber os valores, princípios da palavra de Deus, né? Essa nova natureza, é só Deus que nos dá uma nova mentalidade. Só em É, Deus nós temos uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de lidar com as situações do mundo, né? Então é só em Deus mesmo que a gente pode mudar. E é isso, né? A vida sempre vai ser um ponto de vista, né? A forma como a gente enxerga as coisas, né? A gente não vê as coisas como ela é, a gente vê as coisas como nós somos. E se a gente está aí cheio dos pesos, dos traumas, das estagnações, das frustrações, isso vai comprometer a nossa interpretação da vida e a interação com ela aqui também, né? Então, sem dúvida nenhuma, né? Esse é um dos caminhos, né? Esse alinhamento com tudo que Deus tem para a nossa vida. é verdade. Não, e eu vejo assim, ó, nós não somos vítimas das circunstâncias ou do que acontece com a gente. Sim. Nós somos vítimas da resposta que a gente dá para aquilo que aconteceu com a gente, com as É isso aí. circunstâncias, com os fatos que aconteceram. Então, quer dizer, as pessoas podem até querer nos ferir, a vida pode até querer trazer dificuldade para nós, mas eu não sou vítima até esse ponto. Eu sou vítima da resposta que eu vou dar para aquilo. Então, é eu que vou decidir se aquilo vai realmente me destruir ou não. Eu ainda tenho o poder de tomar a decisão correta, né? E eu vejo assim, ó, dos grandes problemas nossos é que nessa corrida louca é que a gente às vezes quer obter o sucesso, quer conquistar essa paz, essa tranquilidade e tal, mas a gente não consegue descansar em Deus, né? Mateus 6 aí, né, 6:33, Jesus fala isso, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mas o capítulo 6 de Mateus começa com os discípulos pedindo para Jesus para ensinar sobre a oração do Pai Nosso. Mas Jesus não ensina só a oração do Pai Nosso, ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala sobre jejum, ele fala sobre a gente ajuntar tesouros nos céus, né? E depois ele vem falando sobre a preocupação. E ele vem falando assim, ó, não se preocupe com essas coisas, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o dia de amanhã, porque isso é preocupação para os gentios que não têm um Deus. Mas para nós que temos um Deus, nós temos que descansar que Ele é Pai, que Ele cuida de nós. Então ele vem ensinando para nós que a única preocupação que nós temos que ter é realmente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então eu vejo assim, muitas vezes a gente chega até Deus, ora, né, coloca diante de Deus as circunstâncias, mas a gente não consegue descansar nele. A gente não entende essa identidade, essa paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que acontece? A gente entrega para ele ali, ora para ele no domingo, entrega a nossa preocupação, a nossa luta no altar ali diante de Deus em oração, mas chega segunda-feira, a gente pega aquela preocupação, aquela luta e começa a tentar resolver aquele problema que a gente entregou para Deus lá atrás em oração. A gente não descansa nele, a gente não acredita que ele é Pai, que ele vai cuidar. Então, eu vejo assim, é muito importante para a gente entender que a gente tem que descobrir essa identidade nossa, essa paternidade de Deus sobre as nossas vidas, o propósito, a gente realmente buscar o reino de Deus, sua justiça, e Ele vai cuidar da gente, né? Receber esse cuidado de Deus é muito importante, né? Entender esse cuidado, né? Porque hoje essa é uma grande realidade, né? E que acaba, assim, sendo um grande obstáculo e travando a vida das pessoas, o cansaço, né? A gente vive numa sociedade do cansaço. As pessoas no piloto automático, só fazendo as coisas ali meio que no automático, né? E isso também é um gerador de adoecimento, né? Uma sociedade do cansaço, as pessoas acabam indo para um lugar de esgotamento, acaba indo para um lugar de burnout, né? Então, assim, a gente precisa entender que nem tudo é na força do nosso braço. Vamos planejar, vamos organizar, mas nós precisamos entender que quem tem o controle é Deus, né? E tem muitas pessoas que não experimentaram durante sua vida esse cuidado de Deus, né?
E aí elas são muitas vezes levadas por essa ansiedade, essa dificuldade de confiar, essa dificuldade de esperar em Deus, saber que Deus é por ela, saber que Deus vai agir. Então, isso também ajuda muito as pessoas a destravar o potencial delas, saber que elas têm um Deus, saber que elas têm um pai, que muitas vezes é um pai diferente do pai aqui da Terra. Por isso, esse é um dos temas, né, que a gente fala muito, a paternidade, né? Se a gente não resolver nossa paternidade, a gente acaba fazendo a transferência para Deus de todas as nossas visões distorcidas do Pai, de todas as nossas faltas do Pai, as falhas do Pai, a gente acaba transferindo isso para Deus, né? E acaba vendo um Deus como um Deus distante, um Deus longe, um Deus frio. Então a gente precisa desse alinhamento aí, né? É verdade. Não, e a gente olhando assim, né, por exemplo, Romanos 8,17, né, fala que nós somos filhos de Deus, nós temos uma herança em Deus e uma co-herança em Cristo. Não, então eu acredito assim, ó, que no mundo espiritual existe uma sala da graça, uma sala de tesouros para nós, onde nós temos uma herança em Deus, uma co-herança em Jesus, Uhum. onde está ali a compaixão de Deus, o amor de Deus, né, a salvação, a graça de Jesus sobre as nossas, a graça de Deus sobre as nossas vidas, através da vida de Jesus. E eu acredito que nesse lugar também tem dons, habilidades, presentes de Deus para nós, para que nós venhamos a tomar posse dessa herança, dessa co-herança, para a gente realizar o propósito de Deus aqui na Terra, né? Então eu acredito que a gente precisa começar a tomar posse desse lugar, dessa sala do tesouro, dessa herança de Deus, essa co-herança de Jesus, né? Esses dons, esses presentes, essas habilidades especiais que Deus colocou especificamente para mim, para você, para as pessoas, para a gente realizar o propósito dele aqui. Porque eu acredito assim, ó, que muitas vezes nós sentimos assim saudade de uma coisa que a gente ainda não experimentou, né? E isso é o que é o chamado de Deus para o nosso propósito, né? É o chamado de Deus, é uma inquietação dentro. Ontem a gente estava na célula, a gente estava falando isso, né? Que é uma inquietação que as pessoas têm dentro dela de conquistar alguma coisa, de realizar alguma coisa, né? E isso é um desejo que Deus coloca dentro da gente, porque Ele quer realizar alguma coisa através da nossa vida, né? Então, quando a gente entende isso e começa a tomar posse dessa herança, dessa coerência, é quando a gente começa a realizar grandes coisas para Deus. É quando a gente começa a se posicionar no centro da vontade de Deus e aí a gente começa a realizar tudo aquilo que Ele tem para nós, né? É, o caminho é esse, né? O alvo é esse, o nosso coração. Deixar Deus agir no nosso coração, no nosso interior, na nossa vida emocional, nas nossas dores, nossas perdas, nossos traumas, naquilo que carregamos, né, como uma mochila muito pesada, nos nossos ombros. Jesus quer agir nisso, né? Tanto é que Jesus fala lá em Mateus 5, né? Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, limpar o nosso coração é um dos principais requisitos de uma vida de resultado, né? Se eu vejo Deus na minha vida, no meu trabalho, vejo Deus no meu trabalho, vejo Deus na minha família, isso inevitavelmente vai gerar um resultado, porque onde a presença de Deus está, ali há abundância, ali não há escassez, ali há avanço, né? Então, esse é o caminho, né, de nós abrirmos a nossa vida, o nosso coração, né, a nossa sede das emoções, vontades, desejos, e deixar Deus entrar ali e tratar, né? Tem um Provérbios que fala, Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Então, é o nosso destino, é onde nós vamos chegar, o que nós vamos alcançar, ele começa no nosso coração. Se vamos abrir o coração para o tratamento, abrir o coração para o novo de Deus, ou se o nosso coração vai continuar fechado, né, nas nossas dores, nas nossas teimosias, na dureza, no orgulho. Então, a gente tem uma escolha a fazer aqui, a gente tem uma escolha a tomar, um posicionamento a fazer. É verdade. Não, e eu vejo assim, ó, o nosso relacionamento com Deus é um processo, é uma caminhada, né? E assim, falando de experiência própria, eu vejo assim, ó, quanto mais a gente se aproxima de Deus,
mais Deus se aproxima da gente, né? E essa aproximação de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele começa a constranger o nosso coração. Então é onde a gente começa a sentir dentro da gente a necessidade de posicionamento. Porque a gente começa a ver a grandeza de Deus, o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é grande, poderoso. E a gente começa a perceber que nesse relacionamento, né, ele tem curado, ele tem realizado grandes coisas na minha vida. Eu começo a sentir naturalmente, me sentir constrangido diante de Deus e querer mudar para que eu tenha mais intimidade, que eu chegue mais próximo dele, né? E eu vejo assim, ó, Romanos 8:28 diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, eu vejo assim, ó, quanto mais a gente entende isso e quanto mais a gente está no propósito de Deus, todas as coisas começam a cooperar para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque a gente começa a entender que quando eu estou no propósito de Deus, quando eu estou no caminho de Deus, até as coisas erradas são bênção para mim. Até as coisas que eu entendo, que às vezes eu enxergo como um problema, às vezes é Deus me ensinando como mudar aquele caminho e me posicionar diferente. Então, quando a gente começa a entender essas coisas e começa, às vezes, até a voltar no passado, né, para resolver essas frustrações, esses traumas com a família, com o pai, com os amigos, com um sócio, com tudo que aconteceu na nossa vida, a gente começa a se tornar uma pessoa que a vida não consegue mais atingir a gente. Entendeu? Nós nos tornamos em seres humanos que cada vez que as circunstâncias vêm, em vez de elas trazerem dificuldade e luta, eu me transformo mais forte ainda, porque eu entendo algo diferente da parte de Deus que Ele quer realizar através da minha vida. Né? E aí é quando a gente deixa de se sentir estagnado, frustrado, triste, às vezes com Deus ali, com aquilo que aconteceu, e a gente resolve essas coisas e passa a se tornar um antídoto de Deus naquela situação, naquilo que veio, às vezes, para destruir, para causar uma ferida. Não, agora eu entendi, eu resolvi na minha vida e eu vou abençoar outras vidas, outras pessoas, para que isso se torne um antídoto na vida das pessoas. Né? Então, eu vejo assim, ó, se a gente entende um versículo desse, se a gente se posiciona como Deus espera, rapaz, a gente começa a se tornar imparável. Porque a gente começa a entender que nada vem para destruir, tudo vem para transformar, né? Para fazer a gente melhor, para a gente expandir o reino de Deus, glorificar o nome dele ser engrandecido nas minhas lutas, nas minhas derrotas. E não aí a gente entende que não existe derrota, só existe aprendizado. Não, eu não perdi, eu aprendi que esse não é o caminho. Né? Eu aprendi que Deus quer me levar por aqui, que essa é a solução para esse problema. Né? Igual o Thomas Edison, né? O cara perguntou, você tentou mais de 10.000 vezes construir a lâmpada e deu errado. Ele falou assim, não deu errado. Eu aprendi 10.000 maneiras como não era para fazer, mas eu cheguei à conclusão de como podia ser feito. Então, quer dizer, a gente entender isso, né? Que Deus, que ele quer sempre nos direcionar, né? Sim, sem dúvida. Eu entendo, assim, que um dos maiores impedimentos do crescimento, um dos maiores impedimentos, obstáculos aí para a pessoa destravar o seu potencial, sabe qual que é? É a indisposição de ser tratado. Então, nós estamos falando aqui de um programa, de um caminho que vai ajudar pessoas a se submeter a um tratamento para destravar o seu potencial, para alcançar os seus resultados. E a indisposição de ser tratado, ela acaba deixando a pessoa nesse lugar de estagnação, nesse ciclo, né, de derrota, nesse ciclo de reprovação. Então, a gente tem que abrir a nossa mente para buscar um tratamento, porque se a gente continua sempre fazendo as mesmas coisas, a gente vai chegar sempre no mesmo lugar. Mas se a pessoa se abre, receber um tratamento, receber ferramentas para mudar de vida, para mudar de lugar, geografia emocional, isso aí ela vai destravar, ela vai avançar, ela vai alcançar. Então, é um dos maiores impedimentos para destravar o potencial é a indisposição de ser tratado, dureza, orgulho, né?
ficar fechado em si mesmo, isolamento. Então, isso tudo aí a gente precisa superar, deixar de lado para buscar esses caminhos, de poder realmente, né, fazer a diferença aqui nessa terra, glorificar o nome de Deus, viver por algo maior do que nós mesmos, né? Porque a receita da infelicidade é viver só para você. Viva só para você, viva só para atender às suas necessidades. Então, essa é a receita da infelicidade. Agora, a receita da felicidade, da realização, é viver por algo maior do que você, né? Aquilo que você alcança, você vai abençoar outras pessoas, vai estender a mão para outras pessoas, e ali você entende que as suas maiores dores, elas podem se tornar o seu maior testemunho, né? Você vai, então, transformar aquelas dores, aquelas provações em propósitos, né? Então esse é um dos objetivos aqui. Amém. Mas então, É esse isso, é meu o amigo. caminho, É né, isso aí, Renatão? é isso aí. Esse é o nosso propósito aí com esse grupo, com esse programa, né, o Maximus, é realmente a gente entender que existe um caminho, né? Que Deus tem um caminho para nós. Se a gente realmente colocar ele em primeiro lugar, buscar o reino dele, né, e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, né? Que a gente está aqui, que a gente tem uma identidade, um propósito, né? Então, nesse programa, né, Renatão, a gente vai estar falando sobre essas coisas, né? Identidade, propósito, Sim, crenças, sim, né? sim, Crenças, às vezes, que a gente traz lá do passado, da nossa sim, família, da nossa casa, paradigmas, né? Que foram construídos lá da maneira que a gente foi criado, né? Então, a gente tem que voltar lá, tratar essas crenças, né? Feridas, traumas, a gente voltar lá, porque o que a gente entende, né, Renato? Para a gente ter um futuro como a gente imagina, a gente tem que ter um passado onde a gente tem tranquilidade e paz, né? sim, Onde a gente pode visitar e ter tranquilidade. E o que eu vejo assim, às vezes a maioria das coisas que não foram tratadas no passado são coisas ainda que você precisa tratar porque elas vão te ensinar, entendeu? E te ensinar coisas novas que você precisa absorver da parte de Deus para te alavancar e às vezes ser até uma maneira de você enxergar o seu futuro diferente, né? Então, a gente tratar isso, ressignificar o passado, né? A gente aprender como lidar com o medo, né? O medo não é uma coisa ruim, mas o medo não pode ser o sentimento que está na direção da nossa vida, né? Então, quer dizer, a gente tratar essas coisas, mudança de mentalidade, né? Entender que Deus quer para a gente, né? Onde que Ele quer levar, que o desejo de Deus é sempre abençoar a nossa vida, que Ele tem planos para nós, né? E também, no Maximus, a gente também vai falar muito sobre negócios, né, Renato? Porque é uma sim. coisa voltada também para quem é empreendedor, Empresário, onde empreendedor. onde a gente vai ajudar as pessoas a destravar também a empresa, né? A gente também vai trazer aí um dos programas aí nosso aí para 10x, né? Para você escalar a sua empresa, desenvolver ela, né? Desenfrear mesmo, largar ela aí para prosperar. Então a gente vê assim que isso tudo é o desejo do coração de Deus, né? Mas tudo sempre, né, levando para essa direção, né? Qual que é o Sim, propósito disso, né? Por que sim, Deus quer te abençoar? Por que Deus quer prosperar a sua casa, né? E assim, ó, para encerrar, 2 Coríntios 9, versículos 10 e 11, diz assim, ó: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aí ele vem falando agora, ó, vocês serão enriquecidos de todas as formas, né? Mas ele fala assim, ó, vocês serão enriquecidos de todas as formas, mas ele traz agora o propósito, né? Porque o Deus quer nos abençoar porque ele tem um propósito com a bênção que ele vai derramar sobre a nossa vida, né? E aí vem um propósito, ele fala assim, ó, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio, sua generosidade resulte em ação de graças. Ou seja, Deus quer nos abençoar para que nós sejamos generosos em qualquer situação, para que o reino dele seja expandido, né? Então eu vejo assim, esse é o desejo do coração de Deus, né? É a gente prosperar para que
a gente seja bênção aonde a gente chegar, que a gente seja generoso, que o propósito de Deus, né, a expansão do reino, a glorificação do nome de Deus sempre esteja na frente de tudo. Né? E eu falo assim, ó, prosperar não é para você ficar rico, milionário, andar de avião, não. É você viver bem com você mesmo, você ter paz no seu coração, você realizar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E te falar uma coisa, você viver dos espólios dessa guerra é melhor do que você ser milionário, bilionário, porque você vai estar realizando o propósito de Deus e, né, e vidas. E ajudar as pessoas, né, a entender que nós podemos buscar, sim, né, a prosperidade, as conquistas, mas o problema é que nessa corrida louca para buscar as coisas desse mundo sem propósito, aí nós podemos perder a nossa alma. O que é perder a alma? É perder a paz, é perder o sentido, é perder a comunhão com Deus, é perder um lugar maior de existência, é perder a oportunidade de viver uma vida eterna com Deus. Então, isso que você disse resume muito, né, esse trabalho. Ajudar as pessoas a ter essas conquistas sem, sem fazer disso, né, uma idolatria ou perder a sua alma nesse sentido. Então, esse é o objetivo, né, levar as pessoas a entender que é possível, sim, alcançar esse sucesso ou a prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, né, é um conjunto de fatores, né. Esse dia eu ouvi uma pessoa resumindo, né, a prosperidade como nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Achei interessante, né? É um conjunto de coisas, né? Principalmente na vida do empresário, a gente precisa de levar esses ajustes, esse alinhamento. É verdade. E assim, uma coisa assim para a gente deixar claro, né? A nossa maior intenção nesse programa é fazer com que as pessoas desenvolvam intimidade com Deus. Sim. Porque se você tiver intimidade com Deus, se você estiver próximo de Deus e Deus próximo de você, Ele vai constranger o nosso coração, Ele vai dar direção para a nossa vida, a gente vai entender a nossa identidade, o nosso propósito e a gente vai realizar tudo aquilo que Ele tem para nós nessa terra. Mas a gente precisa desenvolver essa intimidade. Eu acho que é isso, né, Renatão? É esse o caminho, a gente queria introduzir, mostrar para as pessoas o que é esse programa, como funciona, né? E aí a gente vai caminhando. Maravilha, é isso aí. Vamos cada vez mais aí apresentando essas ferramentas e esse caminho para que mais pessoas possam ser abençoadas, né? E tocadas aí por essas ferramentas de transformação que vêm dos princípios e valores da palavra de Deus para nós. Isso. E aí, eu e o Renato somos aí os como que fala, Renato? Idealizadores. Idealizadores, faltou a palavra agora. Idealizadores, né, desse programa. E você vai estar trabalhando com a gente, comigo, com o Renato e com outros profissionais que, de repente, a gente pode ir percebendo que são necessários para te ajudar a destravar e realmente alcançar isso tudo para a sua vida. Mas é isso que a gente queria trazer, né? Um grande abraço e até a próxima. Isso aí, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu.